Steve Jobs, uma figura controversa, visionária e carismática, deixou uma marca inesquecível na história da tecnologia. Ele foi o gênio por trás de produtos icônicos como Macintosh, iPhone e iPad. Seu nome é sinônimo de inovação, ousadia e criatividade, mas também esconde aspectos obscuros de sua personalidade, como perfeccionismo extremo e temperamento volátil, que causavam tensões e conflitos com colegas de trabalho e subordinados. Hoje vamos contar em 10 minutos toda a sua trajetória de vida, que será para sempre lembrado como uma das maiores do ramo empresarial. Se puder apoiar o projeto se inscrevendo no canal e assistindo nossos vídeos, ficaremos extremamente gratos. Steve Paul Jobs nasceu em 24 de fevereiro de 55 em São Francisco, na Califórnia. Sua mãe biológica era uma estudante universitária e seu pai veio de família muçulmana muito rica. Após conflitos por questões religiosas, ambos decidiram colocar Steve Jobs para adoção. E então adotado, ele foi criado por uma família bem mais modesta financeiramente, mas que foi muito amorosa e presente na vida de Steve. Paul e Clara Jobs criaram Steve em uma casa simples em Mountain View, na Califórnia, e desde cedo Jobs mostrou interesse pela eletrônica e pelo mundo da tecnologia, desmontando e reconstruindo rádios com apenas 10 anos de idade. Ele nunca foi muito fã de escola tradicional, costumava ter problemas comportamentais, foi suspenso algumas vezes e durante uma época lutou muito com seus pais para conseguir mudar de escola, para conseguir melhor adaptação. Isso aconteceu alguns anos depois, quando sua família conseguiu mudar para Los Altos, também na Califórnia. Esse foi um ponto importante, não só pela mudança escolar, mas porque a localização dela era muito mais próxima e tinha grandes conexões com o Vale do Silício. Foi então na Homestead High School que ele ficou entre 68 e 72, e durante essa fase ele conheceu Steve Wozniak, seu grande parceiro na vida profissional. A relação dos dois sempre foi muito próxima, e os primeiros indícios que algo viria pela frente é que logo de cara eles trabalharam juntos em um projeto de Steve Wozniak chamado Blue Box. Esse dispositivo inaugurou a parceria deles e foi a pedra fundamental de algo que se transformaria anos depois no computador pessoal construído pela dupla. O tal dispositivo permitia que os usuários fizessem chamadas telefônicas gratuitas de longa distância, ao reproduzir tons de discagem específicos. Anos depois, Jobs admitiu em entrevistas que o aparelho era ilegal, mas foi essa invenção que abriu caminho para sua vida profissional. A década de 70 marcou o início da carreira de Steve Jobs como empreendedor e inovador. Após ficar poucos meses na faculdade, ele conseguiu seu primeiro emprego formal trabalhando como desenvolvedor de jogos na famosa empresa de games Atari. Logo na sequência, ele viveu um período na Índia, em busca de enriquecimento espiritual, algo que ele sempre desejou fazer. Em 75, Jobs voltou da Índia e foi envolvido em um projeto importante da Atari para a programação de um circuito para o Game Breakout. Como de costume, envolveu seu parceiro Wozniak para participar, porque ele era o real especialista nessa programação. Nessa mesma época, eles começaram a participar do Homebrew Computer Club, que foi um dos primeiros grupos de entusiastas de informática organizados na Califórnia. Isso foi um marco para o desenvolvimento da Apple e para o primeiro computador pessoal que seria produzido por eles logo na sequência. A ideia do famoso Apple I aconteceu durante essas reuniões, e o casamento perfeito entre criar algo complexo e transformar isso em um produto de venda casou perfeitamente na figura de Wozniak e Jobs. O primeiro fez todo o desenvolvimento do produto, mas apenas com a ideia de ser utilizado por ele próprio. Jobs complementou, transformando aquilo em um produto de venda. O projeto foi financiado com a venda de um carro de Jobs e uma calculadora da HP de Wozniak. Estava fundada a Apple. Cerca de 200 peças foram vendidas para empresas da região, enquanto eles trabalhavam no desenvolvimento do Apple II, que saiu em 1977. Aliás, o Apple II é considerado o primeiro computador pessoal produzido em grande escala. Ele era muito mais moderno que seu antecessor. Todo o seu desenvolvimento foi pensado para utilização doméstica, então o computador era muito mais veloz, tinha uma interface gráfica colorida e um teclado embutido. Inclusive, o famoso logo arco-íris da Apple chegou nesse momento. Estima-se que o Apple II, com todas as suas variações, tenha vendido mais de 6 milhões de unidades, até sua produção ser encerrada em 1993. Em 78, outro evento importante foi o nascimento de sua filha Lisa, fruto de um conturbado relacionamento com Chris Brennan, que foi retratado no livro A Mordida na Maçã, Memória da Minha Vida com Steve Jobs, escrito por ela. Ele inicialmente não assumiu a paternidade, e o caso se desenrolou por alguns anos até que Jobs se conformasse com toda a situação. Com o sucesso do Apple II, Jobs entrou nos anos 80 como um recém-milionário. A empresa já estava estruturada e com o capital aberto. Então, em 83, a Apple lançou um revolucionário computador Macintosh, que apresentava uma interface gráfica inovadora e o uso do mouse, se tornando um marco no mundo da computação. O Macintosh teve um lançamento icônico, com o famoso comercial 1984, mas apesar das expectativas altas, suas vendas não atenderam às projeções da empresa. Com isso, a Apple vivenciou momentos turbulentos e o início de uma longa crise que se estenderia até a próxima década. Com Steve Jobs sendo uma pessoa cada vez mais difícil de lidar, os conflitos internos na equipe executiva da Apple cresceram e levaram a sérios desentendimentos com o conselho. Em 85, Steve Jobs foi destituído de suas responsabilidades e ficou completamente fora da empresa. Em paralelo, Steve Wozniak também pediu
pediu para sair, junto com grande parte do time que eles haviam montado. Ele disse que, na sua opinião, a empresa estava indo para o caminho errado, algo que seria comprovado uma década depois. Com a demissão da Apple, Jobs fundou a Next Computer no mesmo ano. A nova empresa tinha como foco a criação de computadores avançados para o mercado educacional e empresarial, com design elegante e tecnologia de ponta. Embora a Next não tenha atingido grande sucesso comercialmente, seus computadores foram altamente elogiados por sua tecnologia avançada e chamaram a atenção de investidores. Durante os anos 90, a Next Computer enfrentou desafios para obter sucesso comercial e não conseguiu os números que havia planejado, mas suas inovações tecnológicas não passaram despercebidas, principalmente o sistema operacional de seus equipamentos, que futuramente seria a base para os principais produtos da Apple. Em 97, a Apple, então em grave crise financeira e à beira da falência, decidiu adquirir a Next por 400 milhões de dólares. Essa aquisição marcou o retorno triunfante de Jobs à empresa que ele fundou. Sua volta à liderança da Apple desencadeou uma transformação na empresa. Houve cortes de 70% dos projetos e aproximadamente 3 mil pessoas. Há relatos que pessoas se escondiam para não pegar elevador ou cruzar com Jobs nos corredores, com medo de uma iminente demissão. Em 98, a Apple lançou um iMac, um computador inovador com um design colorido e amigável, que revigorou a marca e conquistou um enorme sucesso no mercado. Cerca de 800 mil unidades foram vendidas nos primeiros 5 meses de lançamento. Os anos 2000 foram de forte recuperação da Apple. Ela continuou a inovar na indústria de tecnologia com o lançamento de produtos icônicos. Em 2001, Jobs apresentou o iPod, um reprodutor de música digital que revolucionou a forma como se ouvia música na época. Mais de 100 milhões de unidades foram vendidas em 6 anos. 2 anos depois, em 2003, a Apple lançou o iTunes, uma plataforma de venda de música online que mudou completamente a indústria. Em 2007 veio o lançamento do iPhone, que fundiu um celular, um reprodutor de música e um dispositivo de internet em um único aparelho, transformando para sempre a forma como interagimos com a tecnologia móvel. Só nas primeiras 30 horas de lançamento, o iPhone já havia vendido mais de 270 mil unidades. Infelizmente, foi nessa década que Jobs descobriu o câncer no pâncreas. Apesar do câncer nesse local ter alta letalidade, o tipo específico que ele possuía era o menos agressivo. Logo de imediato foi sugerido o tratamento cirúrgico, porém no início Jobs preferiu seguir um tratamento alternativo, com medicamentos fitoterápicos, alimentação e acupuntura. Durante os anos seguintes, por algumas vezes ele teve que se afastar da empresa para cuidar da saúde. Finalmente, em 2010, a Apple lançou o iPad, inaugurando a era dos tablets e mais uma vez revolucionando a maneira como consumimos conteúdo digital. Em uma semana, o iPad vendeu mais de 500 mil unidades. Em janeiro de 2011, Jobs se afastou de sua função temporariamente e em 24 de agosto daquele mesmo ano, ele renunciou ao cargo de CEO da companhia e foi substituído por Tim Cook, que permanece no cargo até hoje. Então, em 5 de outubro de 2011, Steve Jobs faleceu aos 56 anos e recebeu diversas homenagens pelo mundo. Com sua visão, paixão e habilidade de antecipar necessidades dos consumidores, criou produtos icônicos da era digital. Ele é lembrado como um dos maiores visionários da história da era moderna. Agora, rapidamente as suas curiosidades. Jobs era conhecido por vestir sempre a mesma roupa nas apresentações, uma camiseta preta de gola rolê e o jeans azul. Essa ideia surgiu após uma visita de Jobs à Sony no Japão. A Sony explicou que essa tradição aconteceu por razões pós-guerra. Com a destruição e pobreza do país, as fábricas criavam os próprios uniformes dos funcionários. A ideia não foi bem aceita na Apple e ele desistiu, mas manteve em si própria a rotina de usar sempre a mesma roupa nas apresentações. Pouca gente sabe, mas em 86, Jobs adquiriu uma empresa desconhecida de animação gráfica, pelo valor de 10 milhões de dólares. Essa pequena aquisição se tornou a Pixar, hoje referência mundial na criação de animações em Hollywood, que já produziu filmes como Toy Story, Divertidamente, entre outros. Em 2006, a Disney adquiriu a Pixar pelo valor de 7,4 bilhões de dólares. Além disso, Jobs se tornou o maior acionista individual da Walt Disney e fez parte do conselho estratégico da companhia. Essa curiosidade vai pegar os fãs tradicionais de Jobs de surpresa. Um dos maiores mitos de toda a história da Apple é que ela foi idealizada e criada na garagem de Jobs. Porém, em entrevista recente ao famoso jornal É o País, Steve Wozniak esclarece que essa história não passa de uma invenção de marketing e que ela nunca aconteceu. Disse ele: "Nunca projetamos novos produtos na garagem. Não projetamos nada, nem negócios. É uma história inventada. Steve Jobs criou a maior parte do negócio em seu quarto. A garagem éramos nós. Tínhamos que usar o que fosse possível para poder fazer dinheiro." Em um mercado tão acirrado e competitivo como o da tecnologia, uma das maiores rivalidades até hoje é entre Microsoft e Apple. Mas se engana quem pensa que Jobs e Bill Gates eram inimigos. Pelo contrário, eles sempre foram amigos de longa data. Uma prova disso é que na época mais difícil da Apple, Bill Gates foi um dos pontos principais para salvar a empresa. A pedido de Jobs, ele fez um investimento de 150 milhões de dólares na companhia. Em contrapartida, a Apple tirou da justiça todos os processos que mantinha contra a Microsoft. Seus números são impressionantes. Aos 23 anos, Jobs tinha um patrimônio de 1 milhão de dólares. Aos 25, aumentou para 250 milhões. E no dia de sua morte, ele tinha um patrimônio de 7 bilhões de dólares. A Apple se tornou a primeira empresa no mundo a ter valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Isso aconteceu em 2018. Em 2020, ela foi a segunda empresa a chegar no valor de 2 trilhões de dólares. E em 2022, ela foi novamente a primeira a chegar à marca de 3 trilhões de dólares de valor de mercado. Estima-se que já tenham sido vendidas no mundo mais de 1,2 bilhões de unidades do iPhone desde 2007. E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal e assistir os nossos outros conteúdos. Um grande abraço.